Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a bela palestra do Ari, foi fantástico. Na realidade, você fez toda a introdução que eu precisaria para poder apresentar. Foi fabulosa, fantástica e extremamente inspiradora. Muito obrigado, viu? Não, combinamos tudo, é claro. E foi uma coisa tão fantástica, na realidade, eu gostaria até de dizer isso para vocês, que foi uma sincronia tão fantástica, que eu acho que, não sei se você acredita nisso, nada é por acaso, né? Mas foi uma sincronia fantástica, porque o que ele falou era exatamente todo o preâmbulo que eu precisava para poder descrever o nosso projeto que nós fizemos aqui. Esse projeto, na realidade, é um projeto que tem... que nós estamos trazendo aqui para o Brasil, é um projeto muito novo. Nós não temos nenhum tipo de projeto semelhante a esse. Eu estou tentando buscar tudo que há de mais novo fora do país e tentando tropicalizar, adequar a necessidade do Brasil e que, junto com o ISAI, tá, nós estamos trabalhando para tentar fazer com que a gente consiga fazer exatamente o que o professor Ari falou, que é fazer com que as pessoas que estão dentro das nossas empresas consigam efetivamente inovar. E esse é o ponto forte que a gente tem que... Não são as pessoas de fora. O DNA da empresa está na empresa. Então, vamos utilizar todo esse potencial para que a gente possa efetivamente fazer com que isso aconteça. Eu gostaria, antes de vocês saírem para o intervalo, porque, na realidade, todo o projeto ele vai ser baseado em diagnóstico. Exatamente o que você está vendo, que tudo que você falou é o que a gente está fazendo. Nós vamos diagnosticar as competências das pessoas para verificar quem pode ajudar em termos de infraestrutura e quem pode ajudar em termos de ideia. Nós vamos unir todos os processos que existem dentro da empresa. Então, eu gostaria que vocês acessassem esse link, tá? Acessassem esse link. Esse link é um jogo, porque toda a estrutura de diagnóstico vai estar baseada em gamificação. E a gamificação, nessa é só um demo para vocês experimentarem, tá? E essa gamificação vai ter uma característica interessante. Ele vai ser baseado em storytelling. E a história que a gente vai contar é a história de vocês. Então, a gente vai customizar a história de vocês. E nessa história, onde todo mundo vai conseguir efetivamente estar se sentindo à vontade para poder entender o que está acontecendo naquele ambiente, nós vamos pegar e diagnosticar as pessoas. Diagnosticar não significa dizer se um é bom ou outro é ruim, e sim para onde aquela pessoa se adequa mais. Porque dentro de um processo de inovação, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu trabalho hoje no MIT há 7 anos, eu trabalho na área de inovação dentro do Stata Center, e a gente trabalha com a área de pesquisa e desenvolvimento de projetos inovadores para a área educacional, que é um dos grandes desafios que existem hoje. Nossa educação está muito pautada no taylorismo, então a gente está querendo quebrar esse processo. E essa ruptura é um negócio muito complicado, então a gente vem estudando muito profundamente como fazer isso. Então a gente vai fazer dentro desse projeto, um projeto onde nós vamos adequar o conhecimento a cada expertise de cada pessoa, ou seja, as pessoas têm que se sentir à vontade para estar aprendendo aquilo, têm que estar se sentindo à vontade para absorver aquele processo. Então, este processo, esse diagnóstico tem como principal objetivo garantir o entendimento de onde a pessoa vai ser, sabe o quê? Sabe o quê, professor Ari? Mais feliz. Porque esse é o ponto-chave. As pessoas querem se sentir mais felizes, então a gente vai dar a ela exatamente aquilo que elas estão felizes, vão se fazer feliz. E quanto mais as pessoas estão felizes, professor Ari, por favor, você me corrija se estiver errado, tá? Se as pessoas se sentirem mais felizes, elas vão estar mais preparadas para inovar, pensar, criar, colocar todas aquelas ideias para fora. Então, este é um dos principais elementos que vão garantir a qualidade do projeto final. Você poderia acessar na internet para mim esse link? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esse link é um jogo de ética. É um jogo simples, bem fácil de ser jogado, tá? Como tudo que a gente vai fazer ao longo desse projeto. Fácil, simples. Tem um colega nosso, que é professor de Harvard, e ele chama-se Clayton Christensen. Ele foi um dos grandes idealizadores do conceito de inovação disruptiva. E ele fala que a inovação atual ela tem que ser simples, muito simples, fácil de ser acessado por qualquer pessoa e muito barata. Esses são os 3 pilares. E a gente está fazendo exatamente isso. Nós estamos fazendo algo simples, muito fácil de ser acessado, em que todos vão poder trabalhar simultaneamente. Tá ok? Então, esse é um ponto importantíssimo. Ao final do jogo,
tá? Vocês vão ver o diagnóstico de vocês. Ele sai na hora, um diagnósticozinho, dizendo como é que você está a aderência de vocês ao conceito de ética. Tá? Só um ponto muito importante. E eu não fui bem, não tem problema. O diagnóstico serve para determinar e descobrir gaps. A partir dos gaps existentes, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar. É o contrário da prova. A prova serve para saber se você aprendeu. Aqui serve para saber se você tem algum gap. Então, nós vamos fazer um processo de inversão do conhecimento. Ao invés de a gente fazer a prova depois que a gente aprendeu, a gente vai fazer a prova antes. E sabendo exatamente onde estão seus gaps, a gente vai entrar dando o reforço necessário para fortalecer o conhecimento de vocês. E mais um ponto muito importante. Tem um ponto absolutamente importante. Está aqui, olha só, vocês vão acessar em novo usuário. Novo usuário, vocês vão fazer um cadastrozinho bem simples, tá? Bem simples. Vai ter na primeira telinha uma selfie, tá? Para vocês se reconhecerem. Né? E depois vocês vão fazer esse jogo. Tá? Um ponto muito importante que vocês têm que estar muito tranquilos é que não existe errado ou certo. Tá? Não existe errado ou certo. Não existe o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Quanto mais nós criarmos barreiras, encapsularmos nossos desejos e ideias, menos capazes nós vamos ser de inovar. Então, deixa eu só explicar mais um ponto importante. E tem outro detalhe muito importante. Não existe idade, não existe gênero, não existe raça, não existe cor, não existe absolutamente nada para inovar. Normalmente o pessoal fala que as empresas inovadoras são empresas de jovens, que não é verdade. Tá? Não é verdade. Eu criei uma empresa agora, fazem 2 anos, vou fazer 2 anos agora. É uma empresa de inovação, trabalha em gamificação com inteligência artificial, e a gente ganhou o primeiro lugar em prêmio de inovação pelo parlamento canadense. Nós acabamos de ser também reconhecido como empresa inovador pelo MIT. Então, eu tenho 52 anos, fui capaz de inovar. Se eu, com 52 anos, trabalhando feito um louco, pai de 3 filhos, que tenho que trabalhar para manter tudo isso, educar, conseguir, todos nós podemos. Então, não existe barreira para inovar. Existe falta de vontade. E é isso que a gente vai fazer nesse projeto. Estimular vocês a trabalhar profundamente no conceito e na concepção de inovação. Só mais um detalhe muito importante que a gente tem que ter uma premissa muito forte na nossa cabeça. Que isso tem que ser uma premissa que vocês têm que estar muito direcionados. O professor Ari falou isso muito bem, um grande elemento que faz com que vocês consigam inovar chama-se propósito. Então, crie um propósito. Transforme esse propósito na meta de vocês. Esse é o ponto principal que faz com que você consiga alcançar os resultados que vocês desejam. Eu vou deixar vocês agora com o jogo, jogando, fiquem à vontade. E se tiver a internet ruim, aqui fora fica melhor, ou aqui dentro, fiquem à vontade para tomar a decisão onde vocês vão conseguir fazer esse acesso mais facilmente, ok? E aí, depois que vocês terminarem, parece que vai ter um intervalo 3h30, tá? Então, vocês têm 13 a 15 minutinhos para fazer o jogo. Ele é muito simples, vocês conseguem fazer nesse tempo, tá? Vocês vão depois achar, depois a gente vai voltar aqui para a gente apresentar esse programa e fazer o workshop. Fechado? Fizeram o jogo? Conseguiram fazer o jogo? Vocês viram que o princípio básico é simplicidade. Não existe nenhum tipo de modelo que vai gerar complexidade, nem nada, tá? Então, simplicidade. E ao final vocês vão ter o diagnóstico, as pessoas vão ter o diagnóstico. Mas vamos falar um pouquinho do nosso programa, tá? Vamos falar um pouquinho do nosso programa. Bom, o programa é o Programa de Inovação para Cooperativismo Paranaense. Tá? Esse programa, ele tem a coautoria do Ciscoop, da Arbash, que é a minha empresa, e do ISAI. Tá? O ISAI é o grande maestro do projeto, tá? Ele está organizando tudo, está fazendo toda a parte logística, estrutural, a parte conceitual, a parte acadêmica. Tá? Eu estou entrando com as inovações e com os conceitos dos projetos, e o Ciscoop é o grande patrocinador de todo esse projeto. Ok? O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer esse programa, ele vai ser dividido em partes. Primeiro, sensibilização.
Qual é a maior complexidade que existe hoje para você fazer inovação? Qual que é? Outra coisa que eu gostaria que vocês ficassem à vontade. Perguntem o quanto vocês acharem necessário. Tá? Vocês fiquem livres para perguntar, questionar, para que a gente possa interagir ao máximo possível. Tá? Sensibilização. O que é sensibilização importante? Porque existe hoje ainda, nós temos hoje, uma cultura muito rígida em relação a criar, a produzir, a importância da inovação. Eu fiz uma pesquisa recentemente, que foi encomendada pelo Banco Mundial e OCDE, a partir do momento que a gente começou a estudar qual é o impacto, ou como que está a inovação no Brasil. A gente ainda está muito lento na inovação. Por que nós estamos muito lento? Está muito direcionado à cultura das empresas. Então, a sensibilização é para poder motivar e fazer com que as pessoas consigam entender a importância da inovação e qual é o impacto que isso vai dar ao longo do tempo. Vamos raciocinar o seguinte ponto. Se vocês olharem o mundo atual, principalmente as pessoas da minha idade, como é que está o mundo? Mudou muito? Não mudou? Mudou muita coisa. Pegar táxi era como antigamente? Não. Você fazer, por exemplo, reserva de hotel é como antigamente? Também não. O que é como antigamente? Reservar restaurante? Também não. O que é como antigamente? Tem uma coisa que está muito parecido com o que era antigamente. O que é? Sala de aula. Sala de aula continua igual. Agora, reservar hotel, pegar táxi, estudar, por exemplo, pegar informação e conteúdo na internet. Imagina, só contar uma coisa interessante para vocês. Eu comecei a mexer com computação. O computador que eu mexia chamava IBM 1130. Alguém já ouviu falar nesse computador? Já ouviu falar nesse computador? Esse computador era fantástico. Ele tinha 8 bits de memória. Imagina um computador com 8 bits de memória. Já pararam para pensar que é isso? E toda a produção dele era com cartão perfurado, não tinha tela, né? Não tinha monitor. Se a gente olhar o que era antes, o que é hoje, nós demos um passo absolutamente sem precedentes. O que nós temos hoje em uma calculadora, ele tem mais poder do que a Apollo 13 quando foi lançado para o espaço. Você pega a Apollo 13, o que tem de poder computacional, ele é menor que uma calculadora. Uma HP-12C, ele é mais poderoso do que uma cápsula espacial da Apollo, da Gemini. Já pararam para pensar nisso? O salto de computação, de computacional, poder computacional que nós temos hoje? Então, veja bem, se o poder computacional está assim hoje, imagina daqui a 10 anos. Nós estamos crescendo em poder computacional em progressão geométrica, não é mais aritmética. Então, o que vai ser no futuro com a tecnologia que está por vir? Então, nós não podemos pensar no futuro com a tecnologia de hoje, porque ela já está ultrapassada para o futuro. Qual vai ser a tecnologia que nós vamos ter e o que isso vai gerar de impacto nas nossas vidas cotidianas? É isso que nós temos que pensar. Então, nós precisamos entender o seguinte: vamos sensibilizar as pessoas para que a gente possa conseguir fazer com que a gente consiga enxergar essa nova cultura. Então, nós vamos seguir um diagnóstico, vou explicar cada um dos pontos detalhadamente. Escolha dos agentes, formação do agente, aplicação e a multiplicação. Vamos tentar entender o que é cada um desses passos. Primeira coisa, nós vamos fazer a sensibilização, que vão ser workshops regionais. Então, nós vamos falar da cultura, nós vamos dar pequenas, igual vocês tiveram essa degustação, nós vamos dar essa degustação, mas já com o conceito de inovação. Então, vai ter uma pequena degustação para as pessoas entenderem um pouquinho o que é inovação, o que é Gig Economy, o que é Makers Movement, o que é inovação disruptiva, o que é inovação radical, o que é inovação incremental. Todos esses nomes, essas palavras que hoje estão nos permeando no dia a dia e que estão fazendo essa modificação profunda, vai ser repassada a sensibilização. Então, as pessoas vão ter uma pequena amostra de como funciona isso e vão aprender utilizando esse mesmo aplicativo que vocês acabaram de utilizar. Nós vamos falar sobre visão do futuro. Nós vamos falar exatamente o impacto que as tecnologias futuras podem vir a trazer no nosso cotidiano, porque o nosso cotidiano hoje ele está sendo modificado de uma forma profunda. Existem duas coisas que não estão acompanhando a evolução. Quais são essas duas coisas?
Primeiro, educação. E a segunda são as leis. As leis não acompanham o processo de inovação. Então, primeiro surge a inovação, fica todo mundo batendo a cabeça, depois faz a legislação. Quando ele acabou de fazer, promulgou, a inovação já não existe mais, já surgiu outra. Então, esses dois elementos hoje não conseguem acompanhar a velocidade da inovação. Nós vamos fazer, para as cooperativas que aderirem a esse programa, nós vamos estar oferecendo um projeto muito interessante dentro do MIT. O que é esse projeto dentro do MIT? Vai ser um projeto de liderança para times inovadores. Então, nós vamos pegar os presidentes das cooperativas e vamos fazer uma imersão dentro do MIT, dentro de Cambridge, Massachusetts, dentro dos prédios do MIT. Nós vamos visitar laboratórios, na área de alimentos, vamos visitar laboratórios na área de ciência de dados, e mais ainda, nós vamos tentar entender como funciona todo aquele ambiente, aquele ecossistema, que é o local onde gera o maior número de patentes do mundo, disparado. O MIT hoje é a primeira escola do mundo, principalmente de inovação. Então, nós vamos fazer esse trabalho. E esse trabalho vai ser conduzido por um professor que chama-se David Nino. Ele é hoje a maior celebridade na área de inovação para lideranças para times inovadores. Então, nós vamos fazer esse aprofundamento junto com esse professor. Então, nós vamos fazer uma imersão, vamos conhecer principalmente startups dentro de um local que chama-se Kendall Square. Kendall Square, só para vocês terem uma ideia, é um conjunto de startups que juntos, eles geram em torno de 9 trilhões de dólares, ou seja, de tecnologia. 9 trilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, hoje, o PIB é 1,8. Então, a gente está falando que o Kendall Square seria quase 4 vezes a economia do Brasil, em termos de produção de conhecimento, inteligência. Então, nós vamos conhecer, inclusive, uma empresa que é chamada de Unicórnio Azul. É uma empresa de um garoto que conseguiu fazer com que a empresa dele chegasse a um valor de 1 bilhão de dólares, sem vender um produto sequer. Só a ideia dele. Só para vocês terem um parâmetro disto, vocês sabem quanto que vale a Embraer hoje, que está sendo comprado pela Boeing? 6 bilhões. Vendendo avião, vendendo aviões de combate, vendendo cargueiros, com aquele mundo de gente. A empresa dele tem 15 pessoas e vale 1 bilhão de dólares. 1/6 do valor da Embraer. Já pararam para pensar nisso? Você sabe quanto que vale o Uber? Alguém sabe qual é o valor do Uber hoje? 56 bilhões de dólares. Quase 8 Embraers. Então, essas empresas elas estão conseguindo gerar o que é um conceito chamado crescimento exponencial, ou empresas exponenciais. Elas estão explodindo de crescer exponencialmente, não aritmeticamente, não linearmente como era antigamente. Então, olha só o impacto disso. Reparem bem, a Embraer, que é uma empresa que tem alto capital intelectual, vale apenas 6 bilhões. Então, e essa empresa, que chama-se Portal Instrumentos, que os presidentes vão visitar, vale 1 bilhão de dólares. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente entende que a inovação ela é importantíssima. As cooperativas de vocês já estão inovando, e é este o caminho que se imagina para que possa alcançar valores como esse. Nós vamos começar todo esse trabalho fazendo um diagnóstico. Nós entendemos que algumas pessoas já estão, em suas habilidades, preparadas e capacitadas para estar inovando. Têm ideias, têm liberdade de expressar, conseguem agir rapidamente. E outras pessoas, elas são excelentes para operacionalizar esse processo. Vai fazer a continha, vai levantar o preço, vai fazer o speech para o investidor, vai fazer o convencimento. Então, as pessoas elas não são iguais, o que é ótimo. Se a gente for olhar dentro, só um ponto antes, só para vocês entenderem essa contextualização. Existe uma avenida, saúde, que chama-se Massachusetts Avenue.
ela liga, no início dela tem o MIT, e ao final dela tem Harvard. Quando você anda nessa avenida, você encontra pessoas de todas as idades, de todas as raças, de todas as cores, de todos os idiomas, dialetos. E aí eu faço uma pergunta: por que nessa região é o local onde tem maior número de patentes do mundo? É exatamente isso. Multiculturalismo, multigeracional. Esses conceitos são fundamentais. Então, a gente não vai fazer um projeto que é excludente. Esse projeto é inclusivo. Todos podem ajudar. Todos podem opinar. Todos podem falar. É um projeto inclusivo. Só que nós vamos fazer uma divisão. Quem é mais direcionado ao processo de estruturação e quem é mais direcionado ao projeto de ideação. Essa pessoa que está direcionada ao projeto de estruturação, mais para frente, ele pode mudar, ele vai ser calibrado e ele pode começar a gerar novas ideias também. Então, nós não vamos, mais uma vez, fazer um processo excludente, e sim inclusivo. Então, esse é o grande ponto, porque o diagnóstico aqui não serve como exclusão, e sim direcionamento. Se você colocar uma pessoa que não está habilitada, não está capacitada a fazer o que ela não está habilitada e capacitada, ela vai se sentir mal. Ela vai ter baixa produtividade. Ela vai começar a ficar introvertida. Ela não vai conseguir gerar as ideias necessárias, que são fundamentais para que gere a inovação. Então, esse é um ponto importantíssimo. E toda a parte de diagnóstico vai ser feito com um aplicativo que chama-se Mob People. Nós vamos medir, nós vamos trabalhar competências comportamentais, 5. 5 competências comportamentais. Liderança, senso de urgência, espírito empreendedor, empatia e colaboração. Esses vão ser os 5 elementos. Supondo que uma pessoa não conseguiu atingir a métrica necessária para ser um idealizador. Ele vai trabalhar em uma outra trilha, que ele vai ser preparado para operacionalizar e, posteriormente, ele pode se candidatar novamente para poder estar com essas habilidades mais calibradas. Então, veja bem, é um projeto que visa incluir a todos. Ok? Todo mundo entendeu isto? Perguntas vocês, por favor, me façam. O que nós vamos fazer? O que essa metodologia tem? É uma metodologia gamificada, como vocês fizeram, só o que vocês fizeram. Ele trabalha com o conceito de competência técnica, porque nós temos 2 competências, na realidade nós temos 3 competências. Técnicas, comportamentais e fisiológicas. Nós conseguimos medir os 3. Nós vamos medir nesse projeto as técnicas e as comportamentais. As técnicas, nós vamos saber o conceito, é o que vocês acabaram de fazer agora com o projeto de ética. São competências técnicas. Talvez eu não saiba que aquilo deveria ser feito. Aprendi e agora eu já sei como fazer. E tem as competências comportamentais, que são habilidades. Que, por exemplo, liderança, negociação. Algumas habilidades eu não consigo melhorar. Por exemplo, tem pessoas que são tímidas e não conseguem negociar. Tem pessoas que não conseguem liderar. Não porque isso é ruim ou bom, é porque é da dela. Tá? Então, a gente vai trabalhar esses pontos importantes. Como vocês viram, todo o processo vai ser storytelling. E baseado em quê? No conteúdo de vocês, no dia a dia de vocês. Então, nós vamos construir algo em que as pessoas, ao ter contato, ela vai entender o que está acontecendo, qual é o conceito, qual que é o dia a dia, ou seja, ela vai conseguir desenvolver ou entender o que está acontecendo naquele momento. A ideia é envolver as pessoas, envolver completamente as pessoas dentro de uma história. E essa história vai ser desenvolvida e vocês vão achar soluções para as pessoas. E dentro dessas soluções, nós vamos estar monitorando e diagnosticando. Então, essa é a ideia básica que nós vamos trabalhar com vocês, ou seja, essa storytelling. Obviamente, nós vamos vai ter um momento de captação, aonde nós vamos entender como funciona e vamos reconstruir o Mob People para que se adeque à necessidade de vocês. Tá ok? Alguma pergunta? Tranquilo?
Muito bem. As competências comportamentais, tá? Nós vamos utilizar a metodologia Mob People para conseguir determinar e desvendar quem são as pessoas que vão para a trilha de aperfeiçoamento e para a trilha de inovação. Tá? A trilha de aperfeiçoamento, ela vai trabalhar os chamados de agentes de inovação. E a trilha de transformação vão trabalhar os agentes de suporte à inovação. O que significa isso? Significa que as pessoas que foram selecionadas para agentes de inovação, elas têm o quê? Elas têm essas habilidades bem estruturadas e aguçadas. Um exemplo de algo importantíssimo é empatia. A empatia vai permitir que você calce o chinelo do outro. Ou seja, o que você está fazendo? Você está entendendo, pelo olhar da outra pessoa, qual é o problema dela. A inovação começa por aí, em enxergar efetivamente qual é o problema e como e o que as pessoas desejam. Tá? Então, é muito importante nós entendermos que esse aqui é um parâmetro inicial, que as pessoas posteriormente vão poder estar capacitadas, ou seja, vão poder entrar em novas trilhas. Então, essa trilha é uma trilha de aperfeiçoamento, ou seja, nós vamos aperfeiçoar a pessoa nas habilidades que ela já estão presentes. E a trilha de transformação? Ela vai dar suporte aos agentes de inovação. Como assim? Veja bem, se você for olhar um projeto de inovação, você precisa de muito mais do que efetivamente ter ideias. Você pode ser extremamente criativo. As pessoas criativas normalmente transformam a criatividade dela em produtos e conseguem colocar no mercado e ganhar dinheiro? Não necessariamente. Porque, na realidade, muitas vezes, ela tem ideias que são fabulosas, mas ela não consegue tangibilizar e transformar as ideias dela em algo concreto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as pessoas que vão ser preparadas para pegar as ideias e falar assim, como é que a gente transforma essas ideias em algo concreto, em algo real, em algo tangível, em que as pessoas que estão do lado de fora vão dar valor. O professor Ari falou uma coisa muito importante, que é o seguinte: onde você tinha um abatedouro, você falou empresa de alimento. Ou seja, é começar a tangibilizar por um outro viés o que efetivamente as pessoas querem escutar. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que trabalhar. Tá? Ou seja, nós vamos trabalhar principalmente segmentos onde as pessoas vão estar preparadas para, em conjunto, construir a inovação. Só um detalhe mais importante. A ideia aqui é trabalhar em times, construir times cooperativos e colaborativos. Então, a ideia aqui é fazer com que as pessoas se formem em trilhas diferentes, porém, elas vão estar trabalhando sempre em times, vocês vão ver. Você vai ter um núcleo comum, separam em trilhas e voltam ao núcleo comum. Ou seja, nós vamos, ao final, fazer times que vão trabalhar inovação. Vão colocar as ideias criadas ao longo de uma determinada trilha em ação. Tá ok? Todo mundo compreendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Tranquilo? E as competências comportamentais, elas vão ser levantadas e vão ser mostradas para os gestores da cooperativa que fez a inscrição. O que é importante? Passo importante. O Leandro, ele não está aí, tá? O Leandro, vocês vão procurar, quem for se inscrever, procura o Leandro para inscrever as pessoas que vão estar fazendo este mapeamento de competências. Então, o Leandro ele vai receber as inscrições, nós vamos montar um cronograma para que as pessoas possam fazer esse mapeamento de competência. Posterior a isso, nós vamos, apesar do gestor da cooperativa ter acesso a todo o resultado gerado no Mob People, nós vamos também fazer um levantamento e vamos fazer uma finalização dos relatórios para que os gestores tenham consciência de como funciona cada pessoa que foi inscrita. Vamos supor hipoteticamente que dentro daquele grupo, isso é importante vocês estarem atentos, tá? Eu consigo fazer na cooperativa um grupo
só de trilha de aperfeiçoamento? Não. Consigo fazer, dentro da cooperativa, um grupo só de trilha de transformação? Também não. Então, eu vou ter que ter ambos para garantir que funcione o projeto. Vamos supor, hipoteticamente, que eu faça um trabalho, faça o diagnóstico e descubra que eu só tenho trilha de transformação. Nós vamos ter que fazer um novo diagnóstico para buscar novos candidatos, para formar a equipe, para que tenha pessoas da trilha de aperfeiçoamento e da trilha de transformação. Tá ok? Então, é muito importante vocês estarem atentos aos resultados para que vocês possam montar os times corretos, para que o projeto, ao final dele, tenha resultados que sejam tangíveis e concretos. Tá ok? Tudo bem? Muito bem. Posterior ao Mob People, nós vamos fazer um Mob Game. O que é um Mob Game? Mob Game, ele vai trabalhar, aí que a gente já vai estar, as equipes, os grupos separados, e nós vamos fazer 2 Mob Games, foram que vocês fizeram. Um que vai trabalhar, irá trabalhar os agentes de inovação, e outros que vão trabalhar o agente de suporte à inovação. Tá? Então, aqui a gente vai fazer, nós vamos fazer conteúdos diferentes, que vão estar alinhando as pessoas, vão estar calibrando as pessoas para os conteúdos que vão vir na trilha do conhecimento. Então, nós vamos fazer uma preparação da trilha de conhecimento. Posterior a esse processo, nós vamos fazer um novo diagnóstico e falar o seguinte: olha, as pessoas estão muito aquém, apesar dela ter as habilidades corretas, ainda ela tem pouca aderência ao conteúdo. Então, nós vamos preparar essa pessoa de uma forma customizada, ou seja, nós vamos ter mais um jogo, um mob game, que vai preparar o indivíduo para ele estar mais calibrado. Então, aqui a gente vai estar fazendo um projeto customizado, ou seja, nós vamos dar a essas pessoas a capacidade de entender todo o conteúdo necessário para estar indo em frente. Então, veja bem, aqui a gente vai fazer o agente de inovação e o agente de suporte à inovação. São 2 conteúdos e estruturas diferentes. O agente de inovação, ele vai estar trabalhando inovação, que é o conteúdo de inovação, como é que funciona a inovação, o que são esses conceitos, qual a importância desses conceitos. Então, ele vai entender isso. Então, nós vamos fazer uma sessão sobre inovação. Nós vamos fazer uma sessão sobre criatividade, que é um ponto importantíssimo. Nós vamos aguçar a criatividade, nós vamos verificar como é que está a criatividade daqueles indivíduos. Nós vamos falar sobre ideação. Nós vamos falar sobre percepção da necessidade de mercado, que esse é um ponto importante. Não adianta nada eu criar uma inovação de algo que ainda não foi percebido. Tem um ponto muito importante que é: nós temos que entender o que o mercado necessita. Muitas inovações foram criadas fora da época delas. E o que aconteceu? Elas não foram percebidas como inovação. Um exemplo clássico que a gente tem aí é o tablet. O tablet foi criado em 2000 pela HP e Microsoft. Só que ninguém lembra disso. Todo mundo só lembra do tablet quando foi criado o iPad. Então, muitas vezes, o produto ou a ideia, ou ela está no momento errado, ou ela é mal comunicada. Agora, vamos pegar um produto de uma empresa gigantesca, que o professor Ari, inclusive, falou, e que não virou inovação. Qual que é? Google Glass. Quem usa o Google Glass aqui? Quem já viu alguém que tem o Google Glass? E mais, quem quer um Google Glass? Então, um produto super disruptivo, inovador, fantástico, mas estava fora da sua época. Não teve aderência. Tá? Não teve aderência. A tecnologia ainda era um pouco aquém, os problemas eram uma série de problemas, ou seja, o produto não estava aderido à época no qual ele foi apresentado. Então, nós vamos ter que trabalhar esses conceitos e essas concepções. Ok? Então, nós vamos ter que entender o que o mercado quer, quais são as dores do mercado. Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui. Nós vamos falar sobre visão no olhar do cliente. O que o cliente deseja de fato? O que as pessoas querem? Reparem bem. Eu perguntei, inclusive, para a assessora de imprensa de vocês aqui o seguinte, uma pergunta simples. Qual era a formação de Steve Jobs?
caligrafia. Ele não entendia nada de sistema, de computador, de software, de hardware, não entendia nada. Quem que era o gênio por trás dele? Wozniak, que ninguém sabe que existe. Se não existisse ele, não existiria a Apple. Se não existisse o Steve Jobs, também não existia a Apple. Tá? Então, o Steve Jobs, ele tinha um olhar do cliente. Ele sabia o que era empatia melhor do que ninguém. E o Wozniak pegava aquela ideia maluca dele e transformava em quê? Em produto. Um outro exemplo muito interessante é, se você for pegar, me fale o nome de um arquiteto fantástico. Niemeyer. Niemeyer fazia aquelas coisas malucas, verdade? Coloque em pé. Coloque em pé. O cara bateu o olho e falou, rapaz, como eu vou colocar esse negócio em pé? Tinha um cara que chamava-se Solkovsky, que era um projetista, era um calculista. Ninguém sabe que ele existe. Mas só ficou em pé porque existia esse cara. Ele era cartesiano, pragmático, extremamente quantitativo. Ninguém sabe que ele existia, mas se não fosse ele, nenhuma obra do Niemeyer estaria em pé. Tá? Então eu preciso ter alguém que quer e enxergue a percepção do cliente e alguém que construa essa percepção. Está claro isso? Então a gente vai fazer, a expectativa é que o agente de inovação tenha esse olhar e perceba, faça a leitura do mercado. Qual é o problema que eu quero resolver? E aí vai vir o agente de transformação e vai dizer, isto é possível ou isso não é impossível. A gente vai ter que melhorar aqui ou ali. Quando a gente pensar no agente do suporte à inovação, nós vamos falar como gerenciar projeto. Veja bem, se eu falo em inovação, só um detalhe importante. Quem sabe aqui, pergunto a vocês, qual a melhor fórmula de se fazer inovação? Qual a técnica? Veja bem, qual é a técnica de fazer algo que não existe? O melhor best case. Se não existe, como é que eu vou ter best case? Como é que eu vou ter técnica de fazer algo que não existe? Então, veja bem, do outro lado, nós não falamos em gerenciamento de projetos. Aqui nós estamos falando de gerenciamento de projetos. Então, veja bem, tive ideia, vamos colocar isso num papel para que a gente possa ter a capacidade de planejar essa maluquice que você acabou de inventar. E vamos ver se isso é ou não tangível. Então, o agente de suporte à inovação, ele vai ajudar a gerenciar o projeto. Vai entender como faz o business plan. Veja bem, você já viram as pessoas criativas, muito criativas, fazendo business plan? Vocês acham que isso é possível? Não, não é. Ele não vai conseguir sentar 10 minutos para ficar escrevendo o processo. Como é que escreve aí o processo? O que você está pensando? O cara não vai conseguir. Porque ele é extremamente superativo. Ele está pensando, ele está criando, ele é bagunceiro. Né? Ele vai fazer aquela caos. E é o caos que faz que ele crie ideias. Coloque esse cara para poder escrever. Faça um business plan. Que vai matar ele do coração. Os 15 minutos ele já está infartado. Ele não vai conseguir fazer isso. Aí eu preciso da pessoa que vai fazer o business plan, que vai falar sobre precificação, que vai falar como estruturar a história que qualifica o projeto, porque todos os projetos são vendidos como se fosse uma história. Nenhum projeto é feito ou vendido com um processo cartesiano, eles são histórias. Como fazer esse marketing? Como vender? Então eu vou precisar daquele agente para que a gente possa tangibilizar e transformar em algo concreto tudo aquilo que o agente da inovação pensou. Ok? Faz sentido para vocês? Faz sentido? Nossa, que silêncio. Faz? Maravilha. Todo mundo está acompanhando aqui?
Alguém quer fazer alguma colocação? Tranquilo? Maravilha. Cada jogo do Mob People e do Mob Game vai ter uma duração de 2 semanas. Então, as pessoas vão ter um tempo de 2 semanas para começar e completar. O que vai acontecer se a pessoa não completou? Em tese, ela não vai poder continuar no programa, tá? Porque ela precisa de diagnóstico para estar no programa. Então, esse é um ponto importante. Nós vamos ter que dar a atenção necessária, a comunicação necessária. O sistema vai ficar lembrando ele. Você não fez, você não fez, você não fez. Então, ele vai acabar se lembrando em algum momento, tá? Então, o sistema ele é projetado para estar comunicando com a pessoa da necessidade de ele executar o projeto, tá? O diagnóstico. Então, ele vai ser sistematicamente lembrado, tá? E aqui a gente vai ter a tabulação dos resultados, que é automática. Nós vamos ter, por trás do projeto, do sistema, uma inteligência artificial. 2 coisas. Nós vamos ter um machine learning, que vai estar mapeando tudo que as pessoas fizeram, e um deep learning, que vai estar gerando sugestões para aquele indivíduo. Então, todo o resultado final, ele vai ser, de acordo com a coleta de dados, comparado com os outros projetos que já ocorreram, e vai dizer, essa pessoa está ou não qualificada. Então, nós temos uma máquina de aprendizado por trás, e um deep learning por trás, que vai estruturar e finalizar o conceito e a classificação daquela pessoa. Tá ok? Então, ele vai ser todo mapeado com ferramentas de inteligência artificial. Tá ok, gente? Tudo bem? Como é que vai ser a estrutura do treinamento? Nós vamos fazer, primeiro, uma formação comum. Nós vamos ver, são 4 disciplinas. Depois, nós vamos separar em agente de inovação e agente de suporte de inovação. Então, nós vamos ter 2 grupos trabalhando simultaneamente. E, posteriormente, nós vamos juntar esses grupos novamente para que transforme as ideias criadas aqui e os planos criados aqui em algo que seja tangível e concreto. Tá ok? Então, nós vamos ter esta sequência de processamento. Tá? Então, nós vamos ter 2 trilhas simultaneamente. Vamos supor que alguém se transformou em agente de suporte à inovação. E ele quer se candidatar porque ele acredita que ele pode ser também um agente de inovação posteriormente. Então, ele se candidata novamente e aí ele vai ser diagnosticado novamente para que ele possa ter oportunidade de se transformar no agente de inovação. Tá? Fechado? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, veja bem, mais uma vez, o projeto ele foi feito para ser democrático e inclusivo. Tá? Então, todas as pessoas têm a oportunidade de se transformar no agente de inovação. A agente de inovação é mais importante? Não, não é. Tá? Isso é um projeto em que vai fazer com que você se adeque a um determinado local. Vamos supor, hipoteticamente, que tem pessoas que vão adorar fazer business plan. Vão adorar fazer precificação. Vão adorar fazer planos de negócios. Tem alguém aqui que gosta de fazer isso? Maravilha. Você gostaria de ser um agente de inovação? Ou de suporte à inovação? Você gosta de plano? Eu detesto. Eu gosto de pensar, de criar coisas. Mas não ficaria, a empresa minha não existiria se eu não tivesse 2 pessoas extremamente pragmáticas. Uma delas é a Ana Paula, outra delas é o Alexandre, que ficam o tempo todo falando, volta para o chão, volta para o chão, volta para o chão. Eu vou, volto para o chão, volto para o chão. Tá? Aí funcionou. Tá ok? Todo mundo entendeu? Oi? Maravilha, excelente pergunta. Os 2 diagnósticos vão ser online. E essa formação vai ser toda presencial. Tá? Só que vai ser presencial de uma forma diferente. Nós não vamos fazer uma sala de aula taylorista. Nós vamos fazer uma sala de aula da mesma forma que é feito dentro do MIT. Em ilhas colaborativas, onde as pessoas vão estar trabalhando em conjunto. Todas as pessoas vão ser também agentes de transformação e ativos no conceito de construção de conhecimento. Não vai existir o professor facilitador.
com o intuito de dar às pessoas capacidade de transformar e construir em conjunto com o professor. É um processo colaborativo e cooperativo. Tá? Ok? Todo esse processo aqui, ele é presencial. Eu vou chamar os universitários para me ajudar. Como é que vai ser a questão das cooperativas? Tá? Como é que vai ser a questão da escolha das pessoas? Quantas pessoas vão ser? Tá, joia, mas elas vão... tá. Não tem um número limitado, tá? As cooperativas que vão definir quem vão ser as pessoas que vão participar do programa. Tá ok? Oi? As aulas presenciais vão ser em qual região? Posso te devolver a pergunta? De qual é a tua região? Oeste. Se eu tiver uma pessoa no Oeste, eu tenho condições de fazer? Não. Então vai depender do número de inscritos. Tá? Se a gente conseguir fazer regionalmente todas as turmas, vamos fazer quantas turmas forem necessárias. Se tiver que fazer 3 turmas lá no Oeste, nós vamos fazer 3 turmas lá no Oeste. Mas vai depender muito da inscrição. Por isso, eu acredito que o Leandro está aqui, né, o Cadu está lá no fundo. Para nós, o importante vai ser o próximo passo. Qual é o próximo passo, Arbache? É identificar as cooperativas que querem participar do programa e quem são os agentes para participar daqueles 2 testes de gamificação. Tá? Então, aí depois o Leandro e o Cadu vão definir qual é o período dessa inscrição para que a gente possa realmente iniciar o processo. Eu imagino que esse programa de formação vai acontecer a partir lá do mês de agosto, julho, agosto, alguma coisa assim. Antes disso, a gente vai entrar nessa questão da gamificação para poder fazer mais ou menos uma padronização e identificação das pessoas que estão dentro do programa. Mas a nossa intenção é fazer todos os cursos o mais próximo possível, mas aí a gente depende também muito da adesão das cooperativas e número de pessoas, ok? Tá? Perfeito. Mais alguma pergunta? A carga horária total vão ser 264, 128, 256 horas. Correto? 256 horas. Hã? Não. Sem o módulo internacional. O módulo internacional é à parte. Tá? O módulo internacional, veja bem. Se a cooperativa se inscreveu, ela vai poder participar do módulo internacional. O módulo internacional vai ser para os presidentes que vão estar fazendo a imersão no processo de liderança para a inovação, com o intuito de estar apoiando esse projeto aqui. Tá? Esse projeto, ele é um projeto para todas as pessoas que estão na cooperativa. O módulo internacional, ele tem como objetivo principal fazer principalmente a imersão no conceito de liderança para a inovação. É de 13 a 17 de agosto. Tá? 13 a 17 de agosto. Esse é o módulo internacional. Vai acontecer lá em Cambridge, Massachusetts. Tá? No MIT. Esse módulo aqui, esses cursos todos aí, esses 4 pontos de 64 horas, é para os colaboradores todos da cooperativa e presidentes. Isso, exatamente. Mas lá em Boston é só para os presidentes. E para participar do módulo em Boston, precisa ter feito isso? Não, precisa estar aderido ao projeto. Tá? A cooperativa precisa aderir ao projeto. Precisa estar aderido ao projeto. Necessariamente o presidente precisa ter feito. Não necessariamente. Na realidade, é importante. O internacional, na realidade, ele vai começar antes o projeto, tá? Ele começa antes o projeto. Então, a cooperativa vai aderir ao projeto. Depois, os presidentes da cooperativa vão ser convidados a ir para o MIT para poder fazer esse entendimento do que é liderança para a inovação. Tá ok? A ideia é pegar os presidentes e levar eles para conhecer as startups. Nós vamos levar eles para um prédio onde tem a Google, a Amazon, onde tem todas as grandes startups e empresas de tecnologia que estão lá. A gente está tentando também, por exemplo,
uma das empresas que fez uma grande mudança profunda no conceito dela foi a GE. Ela saiu de uma empresa que produzia turbina, locomotivas, e hoje ela é principalmente focada em desenvolver software, que chama Predix. Esse software, hoje, é o core business da GE inteira. E ela mudou do interior de New Hampshire para Cambridge, Massachusetts. Ela está lá agora. 300 mil funcionários estão mudando toda a cultura. Então, eu estou tentando ver se eu consigo levar os presidentes para conhecer essa mudança de mindset da GE, para eles entenderem por que eles fizeram isso. Então, a importância dos presidentes estarem presentes nesse módulo internacional é entender todo essa mudança do mindset. Tá? Ok? Pegando o que ele falou, ele comentou de levar todos os colaboradores para esses treinamentos, mas, pelo que eu tinha entendido, era já uma pré-seleção da direção, vamos dizer assim, de quem participaria. Isso. Isso. A direção vai escolher as pessoas que vão participar do programa. Tá? Elas escolhem, inscrevem as pessoas vão fazer o diagnóstico. No diagnóstico, elas vão ser selecionadas para uma trilha ou outra trilha. É muito importante que o número de pessoas indicadas tem que ser um número tal que a gente garanta que nós vamos ter pessoas nas duas trilhas. Se eu não posso indicar uma pessoa, porque por si só, conceitualmente, eu já matei o conceito. A dúvida que surgiu como a diretoria ou a direção vai pré-selecionar? Pré-selecionar essas pessoas. Qual o critério? Como que seria esse critério para selecionar? Então, o critério dessas pessoas são, inicialmente, a ideia, você pode envolver qualquer pessoa, desde o chão de fábrica, tá, até a pessoa que está na área de pesquisa. A ideia, o ideal, seriam pegar pessoas de todos os níveis para que participassem desse projeto. Nós temos que lembrar uma coisa muito importante. O que faz acontecer na inovação? Multidisciplinarismo e multiculturalismo, tá? E multigeracional. Então, veja bem, não tem limite de idade, não tem qual que é a formação, tá? E não tem qual é a cultura. Então, o ideal para que a gente faça um bom time é pegar pessoas de diversos níveis. E a gente vai testar. Às vezes você vai achar um talento em um local no qual você não imaginava. E esse talento pode fazer uma transformação enorme. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Pode sim. Você pode... Pode sim, você pode pegar 10 pessoas, fazer uma pré-seleção e nem todas as pessoas darem continuidade ao programa. Mob Game, Mob People. Isso. A pré-seleção via Mob Game, Mob People. Tá? Vai ser essa pré-seleção. Tá? Essa, na realidade, não é uma pré-seleção, é uma adequação às trilhas. Tá? Vamos supor, hipoteticamente, que você tenha uma pessoa com um perfil de agente de inovação e os 9 pessoas de suporte à inovação. O ideal você seria pré-selecionar mais algumas pessoas para poder fazer o teste para aumentar o número de pessoas da inovação, para ele não ficar sozinho. Porque o ideal é trabalhar em times. Tá? É por isso que é importante, muitas vezes, para você garantir, dentro da nossa experiência, você pegar pessoas de todos os níveis hierárquicos da empresa. Tá? Isso, em geral, gera um resultado muito positivo. Tá bom? De acordo com a sua experiência, qual é o número mais ou menos viável para que a gente forme esse comitê de inovação? Depende do tamanho da empresa. Se for uma empresa, em geral, com muitos funcionários, o ideal é começar com 15 a 20 pessoas, porque você vai ter um grupo onde você vai ter, e principalmente, pensando em todos os níveis hierárquicos. Com esse número, a gente vai garantir que a gente vai ter pessoas em todos os níveis. Nós vamos garantir que nós vamos ter pessoas nas 2 trilhas. E aí a gente vai fazer uma coisa muito importante. Nós vamos gerar a percepção de pertencimento das pessoas dos vários níveis hierárquicos ao projeto. A aderência ao projeto
pela empresa e pelas pessoas que estão na empresa tende a ser muito melhor. Porque se eu pegar só as pessoas de um nível mais elevado, as pessoas que vão estar embaixo, num outro nível, que vão ser responsáveis pela operacionalização, não vão enxergar o projeto como um projeto que pertence a eles, e sim a um grupo específico. Tá? Então, é muito importante a gente pensar nessa linha de conduta. Tá ok? Fernando, ali são pelo cálculo dá 8 dias, né? Se você colocar 8 horas por dia, cada módulo. Isso. Cada disciplina são 16 horas. Isso. Cada disciplina são 16 horas e são 2 dias de trabalho. Como se fosse quinta e sexta, sexta e sábado. Exatamente. A definir ainda. Exatamente, a definir. E o tempo, 1 ano, não, porque uma vez por mês, cada 2 dias, não tem nada definido. A ideia é a gente precisa fazer isso dentro de uma sequência única. Por quê? Porque para a gente não perder a linha de raciocínio. A gente vai montar o cronograma ainda. Tá? Mas a ideia é não fazer distanciamento muito longo entre um módulo e outro. Porque a gente não pode perder o fio da meada. Tá? Pela tua experiência, 15 dias, 3 15 semanas? 15 dias é o ideal. 3 semanas, cada 3 semanas, 2 dias? Pode ser 3 semanas no máximo, mas o ideal são 2 semanas. 2 semanas. O tamanho do grupo a gente vai precisar ter entre o ideal, um grupo, por exemplo, de 30 pessoas, para que a gente tenha uma massa crítica de análise, porque nós vamos fazer um trabalho que chama-se World Café, aonde os grupos vão criticar mutuamente o trabalho dos outros. Isso é muito utilizado hoje no Vale do Silício. Se a gente fizer 10 pessoas, você vai ter, por exemplo, 2 ou 3 grupos, você não vai ter a massa de análise crítica necessária para que a gente possa fazer essa ideação perfeita. Então, o ideal é nós termos 6, 7 grupos, para que a gente faça um nível de análise crítica mais profunda. Tá? Aí funciona melhor, porque a gente vai ter uma área, um momento que a gente vai fazer o Design Thinking, em que vai fazer a prototipação. Então, a gente precisa de um grupo maior, porque essa metodologia do Design Thinking que a gente vai apresentar aqui, ela é diferente daquilo que é apresentado no mercado. É Design Thinking mais World Café. Tá? É uma metodologia que eu criei, tá, ok? Que vem dando um resultado fabuloso. Tá? Fernando, quando você fala em 15 participando de um comitê de inovação, você está pensando numa grande empresa de quantos funcionários? Estou pensando numa empresa de 2 ou 3 mil funcionários, mais ou menos. Tá? 2 ou 3 mil funcionários, para a gente ter... Isso, na realidade, é um começo. Tá? É um começo, é um projeto que depois a gente vai ter, posteriormente, toda a disseminação dessa cultura. Tá ok? O ideal é você ter uma massa de gente dentro da mesma cooperativa, fazendo... Para a cooperativa. Exatamente, para a cooperativa. Só que, veja bem, nós vamos ter uma cooperativa, por exemplo, vou falar o nome de uma cooperativa, Frisia, e outra Bela Agrícola. A Bela Agrícola... Bela Agrícola não. Desculpa. Erro meu. Concorrente, né? Me perdoe. Copa Agrícola. Uma vai criticar, me perdoem, gente. Uma vai criticar o trabalho da outra. Você entendeu a importância de nós termos pessoas em diversas cooperativas dentro da mesma sala de aula? Porque é essa crítica que é o grande elemento de construção do conhecimento. Mas espera aí, eu não quero deixar... Veja bem, são projetos distintos, tá? E que podem ser aproveitados mutuamente, porque a gente está falando de cooperativismo. Correto? Perfeito. Vai misturar. Melhor ainda. Se for a cooperativa financeira, fantástico, porque você vai ter pessoas de uma área que não é da cooperativa odontológica, que vai criticar, porque elas vão estar olhando com o olhar do cliente. Você tem uma melhoria no aperfeiçoamento e na análise crítica do seu negócio. Tá? E isso que é o importante. Tá? Qual é o investimento por colaborador? Rapaz, aí você me pegou. Eu não vou saber te responder aí.
Então, esse programa vai ser apoiado 100% pelo Sescope, né? A parte de sala de aula, claro, das despesas de deslocamento, hospedagem, daí são por conta do participante. O Sescope só cobra 5% de royalties dos resultados, né, Roberto? Daí fica bom, né? E o mais 5, então tá garantido o dízimo já, né? Os 10%. Oi? É verdade, eu não preenchi, você está tranquilo. Então, esse programa, a ideia da pergunta de vocês, né, fazer regionalmente para tentar diminuir essa questão do deslocamento, dos custos das cooperativas, né, vai depender muito da formação de turma, que a gente vai acertar aqui com a Airbus qual o número ideal dessa composição das turmas, né, se é 25 ou 30 pessoas. Outra situação também que vai se apresentar é quanto estão preocupados quanto aos prazos, né? A gente imagina que no mês de maio a gente consegue mandar essa comunicação para as cooperativas, até porque isso já foi amplamente divulgado para os presidentes, gestores, está todo mundo sabendo já do programa, foi divulgado na nossa Assembleia, no Fórum de Presidentes. A gente imagina que no começo de maio a gente já manda esse comunicado para as cooperativas, receba os nomes e já roda o primeiro ciclo do diagnóstico durante o mês de maio, e daí já projetando um calendário para os treinamentos que a gente vai divulgar com antecipação aí para vocês poderem se programar também. Leandro, só para ficar claro, é módulo apenas nacional, né? O internacional também está nesse 100%? Não, só o módulo nacional. O internacional vai ter uma contrapartida dos presidentes que vão participar. Eles já não temos esse valor porque estamos fechando o programa lá ainda, tá? Só uma coisa importante. Se dentro de uma região, se quiserem fazer um grupo de cooperativas, se a gente colocar 5 pessoas por cooperativa e tiverem várias cooperativas, é o ideal também, tá? Porque aí a gente aumenta o número de cooperativas diferentes, aumentando o nível de análise crítica mútua, tá? Então a gente consegue fazer um projeto ainda muito mais adequado, tá? Em torno de 30 pessoas, o ideal. Abaixo. Aqui. Esse programa é só para os colaboradores ou a gente pode envolver cooperado, essas coisas? Também não saberia responder. Olha, a gente não pensou nisso. Eu acho que isso depende muito mais da cooperativa. A princípio, na minha avaliação, a gente está lançando um programa para a cooperativa. Eu acho que o ideal era começar por colaboradores. Agora veja, se tem uma pessoa lá, um cooperado, né, que é inovador e tal, e a cooperativa tem interesse, nós não vamos ter objeção. Depende muito mais da cooperativa. Pensando na fonte das dores, né? Exato, mas eu acho que isso... Eu gostei dessa ideia que o Orbach trouxe agora. Se a gente começasse, pelo menos nesse ciclo, definindo 5 pessoas por cooperativa, né, e se dentro dessas 5 depois a gente não encontrar os perfis que está se querendo, a gente pode até abrir uma segunda fase, abrir um pouquinho mais. Acho que esse seria o ideal, porque se a gente começar, que nem ele falou, um comitê de 15, eu acho que é muita gente para a gente mobilizar aí nesse começo. Então, começando por 5, eu acho que é um bom número, né, Clédio? Perfeito. Sim. Aí a gente vai definir. Eu acho que vale a pena a gente pegar e ver os inscritos e depois a gente tomar essa decisão, como é que a gente vai se separar. O ideal é que dentro de uma turma tenham mais de uma cooperativa. Nós não podemos fazer uma turma só com uma única cooperativa, que isso faz parte da própria metodologia. Tá ok? Não, exatamente. Tá? Mais alguma pergunta? Podemos ir em frente? Então, olha só. Nós vamos... A parte de fundamentos vai trabalhar pessoas e ambientes, são 64 horas. Vão ser 4 disciplinas. Quais vão ser as disciplinas? O que é inovação e fundamentos e práticas. Então, o pessoal já viu lá atrás no Mob Game, tá? Um pouquinho desse conceito. E aqui eles vão fazer um hands-on desse conceito. O que é o hands-on? Eles vão praticar isso aqui. Vão fazer uma série de atividades, uma série de atividades internas, uma série de ações, de dinâmicas que vão fazer com que eles entendam mais perfeitamente o que é inovação. Depois nós vamos falar em liderar em ambientes inovadores, que é algo bem complexo, tá? Isso é bastante importante, as pessoas estarem muito atentas a isso, porque isso é muito complexo, porque, veja bem, liderar pessoas, principalmente agentes de inovação,
que são menos tradicionais e menos cartesianas, em geral é mais complexo. Então a gente vai trabalhar esse conceito aqui. A gente tem a maioria dos professores que vão estar aqui são formados pelo MIT. A maioria dos professores são formados, têm formação e têm certificação pelo MIT. Então, a gente vai trazer, obviamente, de forma tropicalizada, tá, esse conceito que é muito importante. Este ponto é muito importante, empreendedorismo social e sustentável. Nós vamos falar o que é, por exemplo, Big Corporation, o que é o United Nations Global Compact, qual é a importância do investimento sustentável, que é mais resiliente. Tá? Então, ele sai daquele conceito muito bruto do venture capital e entra num conceito mais soft, que é do empreendedorismo resiliente, do investidor resiliente. Então, a gente vai mostrar o que é isso. Tá? Nós vamos falar sobre Open Innovation e intercooperação, tá? Ou seja, nós vamos fazer toda uma parte de preparação do ambiente de negócio de inovação. Depois, nós vamos ir para os pontos que são core. Tá? Aqui a gente já separa as turmas. Então, eu vou ter formação de agente de inovação e trilha de aperfeiçoamento. Então, vai ser toda a parte de tecnologia para inovação. Tá? Ou seja, criatividade e competitividade. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho desse ponto. Aqui nós vamos fazer este Design Thinking com Board Café, que isso aqui, na realidade, é uma metodologia que eu criei, tá? Para que a gente faça com que as pessoas vão começar a prototipar tudo que eles criaram, tudo que eles estão pensando em criar. Tá? Obviamente, essa prototipação ela vai ser feita inicialmente e vai ser criticada lá na frente. Tá? Análise de cenários e empatia. Tá? Isso é muito importante também para que as pessoas possam olhar o mercado. E tem um ponto muito importante. Essa parte, junto com inteligência competitiva, vai demonstrar uma coisa importantíssima. Time. Entendendo como o mercado funciona, nós temos que entender que existe um time, que ele é curto. Se a gente não for ágil na construção, alguém vai fazer no nosso lugar. Tá? Então, eu perdi exatamente o time de fazer alguma coisa bacana. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão da crítica do tempo. Tá? E vamos olhar como funciona no mercado. Tá, ok? Então, isso aqui é importantíssimo. Então, veja bem, provavelmente aqui nós vamos pegar cases nacionais. Nós temos diversos cases nacionais aqui que são importantes, a gente está bem aderidos a ele. Um case fantástico é da 99 Táxi, que foi a primeira unicórnio brasileira. Tá? Então, é um case fantástico. Então, a gente tem que entender que aqui no Brasil também se inova, se cria unicórnios. Então, nós podemos, sim, dentro do nosso ambiente extremamente hostil, criar unicórnios também. Tá? Todo mundo sabe que é unicórnio, né? Um unicórnio é a empresa que chega ao valor de $1 bilhão. Tá? Chegou $1 bilhão, virou um unicórnio. Tá? Então, nós já temos mais 4 candidatos a unicórnio no Brasil, tá? Sendo 2 no setor agrícola. Tá? E daí nós vamos ter o apoio à inovação, que é a parte onde você vai juntar as pessoas também. Tá? Que vai falar sobre business plan, governança e sustentabilidade, walk the talk. Walk the talk é muito importante. É fazer aquilo que a gente fala. Não adianta falar e não fazer, tá? E não adianta fazer e não falar. Então, a gente vai trabalhar essa concepção, tá? Do walk the talk. Porque, veja bem, nós falamos lá atrás sobre o empreendedorismo social e sustentável. Então, a gente tem que praticar isso aí. Isso é absolutamente fundamental. Hoje, o número de venture capital que é sustentável tem crescido muito, muito no mundo. Tá? Muito. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, nós vamos falar sobre inovação, ODS, investimentos sustentáveis, ou seja, toda a parte de sustentabilidade, toda a parte de aderência às necessidades e às sugestões que a ONU vem dando como forma de você estar fazendo toda a parte de responsabilidade social. Então, são pontos importantíssimos que nós vamos fazer. Posteriormente, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar desafios, brainstorming de ideação, para a gente pegar os projetos já em andamento e fazer com que a gente consiga tangibilizá-los e construir.
Plano de ação e proposta de valor, tá? Ou seja, qual é o valor que você vai trazer para a sociedade? Saiu ontem as empresas que mais geraram valor para a sociedade. Qual é a empresa que mais gerou valor para a sociedade? Você sabe qual foi? A Amazon, tá? Que mais gerou valor à sociedade. Tá? Por uma série de fatores. Democratizar produtos, equipamentos, serviços. Então, ele trabalha com democratização do conhecimento, com Kindle Book. Tá? Então, ele hoje é considerada a empresa mais sustentável do mundo, em termos de levar valor para os clientes. Só para vocês terem uma ideia, quem é a pessoa hoje mais rica do mundo? Você sabe quem que é? O Jeff Bezos, o fundador da Amazon. Tá? Então, aqui a gente tem o fato dele levar valor à sociedade, traz resultados, só viu os números. Tá? Sim, traz muitos resultados. Então, é muito importante a gente estar trabalhando com esse conceito. Nós vamos fazer o plano de ação e proposta de valor, está aí a importância das duas trilhas, tá? E elevator pitch, onde a gente vai fazer uma comissão e a pessoa vai ter que apresentar e nós vamos ter simulação de investidores que vão fazer análise crítica e dura a cada projeto, tá? Porque é assim que se faz crescer um projeto e analisar os gaps existentes nele. Tá? Então, nós vamos fazer todo um projeto, todo um processo de avaliação do projeto em si e verificar se ele está adequado ou não a ir para o mercado. Tá ok? Entenderam que a gente vem junto, separa e volta junto. Mas vocês entenderam o processo, né? A importância de nós termos esses dois processos, as trilhas separadas. Tá ok? Fechado? Depois nós vamos fazer uma coisa muito importante, empoderamento dos agentes de inovação. Tá? Ou seja, o que a gente vai fazer? Com a formação da proposta que eles fizeram, tá? A gente vai conseguir fazer com que ele consiga ter speech necessário para levar para a organização, tá? Para ajudar a mudar essa cultura e implementar novas ideias. E ambiente de inovação e ferramentas, ou seja, a gente vai criar um ambiente, eles vão estar levando esse ambiente, e aí pensa o seguinte, nós preparamos os presidentes e preparamos um corpo de pessoas. O presidente entendeu a importância da inovação no MIT, eu tenho um grupo, uma equipe que também compreendeu a importância da inovação. Então nós temos quem manda, quem coordena, entendendo a importância e um grupo de pessoas dispostas a implementar. Tá? Então, aqui a gente fecha o projeto com essa conciliação dos dois processos. Entenderam isso aqui? Isso é muito importante. Então, por isso que nós vamos dar preferência para os presidentes que aderiram, para as cooperativas que aderiram ao projeto, para que a gente faça esse fechamento ao final. Está claro isso para todos? Tudo bem? Depois nós vamos preparar as pessoas para multiplicar internamente. Tá? Vão estar capacitadas, vão criar networking e vão ter mentorias. Tá? Então a gente vai ter, nós vamos construir um ambiente para vocês, onde vocês vão poder ter mentores, criar mentores e fazer mentoria, todo online. Tá? Então, a gente tem todo um ambiente já preparado para que vocês tenham essa facilidade de buscar, inclusive, pessoas que estão externa à cooperativa para poder fazer mentoria para vocês. A gente vai potencializar isso. Nós já temos as ferramentas preparadas para isso e a gente vai dar a vocês toda essa condição para que vocês tenham flexibilidade de, dentro do networking que vocês criaram, buscar as pessoas que vocês consideram como mentores. Essa mentoria vai ser para os colaboradores, para os presidentes que forem lá no MIT, e da onde que vem a mentoria? A princípio, vão ser... A mentoria vai começar principalmente com as pessoas que vão fazer a facilitação, tá? Ou os professores, e depois vão ser as próprias pessoas que foram preparadas.
que vão poder se transformar em mentores para o resto da empresa. E isso vai fazer com que ele consiga fazer a divulgação dos conceitos e da cultura. Ou seja, é para os colaboradores. Para os colaboradores, mas isso nada impede que o presidente possa estar fazendo mentoria ou ser o mentor. Tá? Isso não impede que ele seja. Tá, ok? Nós temos que pensar de uma forma muito democrática, onde todas as pessoas possam participar de todas as fases do projeto. Tá, ok? Você falou assim, a mentoria vai ser online, né? Eu subentendi que vem de fora do colaborador. Agora estou entendendo outra coisa. Você está falando que o próprio colaborador vai ser o mentor? Isso. Inicialmente vão ser os professores que vão ser os mentores. Certo. E depois a gente vai preparar... Exatamente. Depois as pessoas que se demonstrarem capazes vão virar mentores também. Tá? Para poder fazer essa disseminação do conhecimento. Deixa eu trazer um pouquinho para chão de fábrica. Quando você fala em mentoria, pitch e tal, dá a impressão que tem que ser uma ideia mirabolante, uma startup, não. Então, é isso que eu só queria saber se minha leitura está correta. Pode ser um pequeno processo que se mude e que traga valor para o meu negócio. Não quer dizer que eu tenho que ter uma ideia mirabolante, não. Eu tenho que agregar valor ao meu negócio, né? Eu vou dar um exemplo para você simplésimo. Tem um centro de convenções em São Paulo, imenso, enorme, em que todo mundo ia de carro. E tinha uma estação de trem ao lado do centro de convenção. Ninguém ia para a estação de trem porque tinha medo de ser assaltado. Então, ele criava aquele caos gigantesco. E não adianta você pegar e chegar para o prefeito da cidade e falar assim, olha, prefeito, faça uma revitalização e coloque a polícia. Falar isso com a parede é a mesma coisa, vocês sabem muito bem como funciona, né? Então, fui dada uma sugestão, na realidade, falei assim, por que vocês não envolvem a comunidade? Foi a comunidade gigantesca no entorno, foi feita uma divulgação simples, a comunidade aderiu e gerou uma pressão sobre a prefeitura. Qual foi a consequência? Criaram uma passarela. Simples. Isso é inovação pura. Pura. E criou-se um software mirabolante? Não. Criou-se um hardware? Não. A ideia é simples. Foi feita uma comunicação absolutamente simples, em que todas as pessoas... Olha, que legal! Empatia. Não era só aquele centro de convenção que estava sofrendo. Todos os moradores do entorno estavam sofrendo a mesma coisa. Vamos envolver. Não foi bacana? Simples. O que aconteceu? O número de carros no entorno caiu. Resolveu um monte de problema. Barulho, trânsito, violência, com uma ação simples. Envolvimento da comunidade. Simples assim. Tá? Tá ok? Então, não precisa ser nada mirabolante. Pode ser um processo interno. Tem uma outra empresa gigante de computador, de software, de computador, perdão. Faz computador, é uma das empresas maiores do mundo na parte de computador, que estava tendo problema na parte de faturamento para o fornecedor. Era completamente aleatório a data de pagamento, porque tinha que ir para a Argentina, da Argentina porque era para o Ariba, aí depois voltava, ia para a China, voltava para a Argentina, e o pagamento dele poderia levar até 90 dias. Um processozinho extremamente simples, que foi uma conexão triangulada entre o Ariba, essa empresa, e a China, passou para 15 dias o pagamento. Só. Puxa, por que ninguém tinha pensado nisso antes? Por que ninguém pensou na gravidade antes do Isaac Newton? Não existe o porquê, né? São ideias simples. E são essas ideias que movimentam o mundo. Tá? Mais alguma pergunta? Então a gente vai fazer, dentro da multiplicação, da aplicação da multiplicação, nós vamos pegar os agentes de inovação, tá? Aí vem aquele ponto que a gente estava discutindo, que vão executar o programa de inovação dentro das cooperativas com auxílio do ISAI. Tá? Então a gente vai fazer o Clube dos Apaixonados por Desafios e o ISAI Business Intercooperação. Tá? Ou seja, nós vamos fazer aqui... Nós vamos fazer grupos, clubes,
para dar ideias, correto? Tá? E aqui a gente vai trabalhar 14 semanas para acelerar ideias intraempreendedoras e intercooperativas. Tá ok? A gente vai trabalhar só metodologia ativa. Isso aqui é um estudo do MIT que demonstra que as metodologias ativas, e essas que a gente vai fazer, hands-on, como elas são muito mais impactantes do que o que a gente tem de sala de aula que nós temos hoje como exemplo. Tá? Este é o projeto. Este é o projeto. E essa é a forma no qual acredito que a gente vai criar um choque de mudança, tá? no processo de inovação de vocês. Perguntas? Tranquilo? Claro? A gente percebe que tem uma interdependência entre colaboradores e o presidente. Se, porventura, o presidente ou não possa ou não queira participar, como é que fica? Não tem problema. A gente pode pegar, as pessoas, os cooperados, os colaboradores vão fazer o projeto, tá? E depois a gente vai fazer uma sensibilização aqui mesmo com o presidente. Tá? A gente consegue fazer uma sensibilização com ele. Tá? O próprio programa. Na realidade, ele perguntou se o presidente não puder ir no MIT. Tá? Então, a gente vai fazer uma sensibilização aqui. Tá ok? A gente... No caso aí da MIT, não é só o presidente, alguém da diretoria, alguém da diretoria. Aí. A prioridade é primeiro você. Aí vai depender. Vai depender. Se eu tenho 32 cooperativas participando, tem 32 presidentes e 2 não presidentes, quem vai? Preferência presidente. Se não fechar as 30 vagas, aí a gente não... O problema é que a gente só tem 30 assentos. Não temos mais do que isso, entendeu? É muito pouca gente. Isso foi o primeiro ano, né? Foi o primeiro ano. Isso, depois... Fazer uma segunda turma. Vai ter certificação. Uhum. Isso. Vai ser uma pós-graduação. Isso vai ter certificação. A Dani pode falar melhor da questão da parte de certificação. Certificação do MIT. Vai ter nós aí do presidente. O programa do MIT vai ter certificação MIT, certificado MIT, e o programa em si vai ser certificado pelo ISAI, e eu acredito também com a chancela do Sescope, né? Porque o Sescope é o maior patrocinador desse programa, então é certificação ISAI e Sescope. Não é especialização, é um programa de formação para os agentes de inovação. Ok? Até porque a carga horária a gente não chega para uma especialização, você precisa de 432 horas para ser uma especialização, né? Para ser certificado pelo MEC. E a gente está falando de públicos diferentes para essas trilhas, né? Então a gente não consegue certificar como especialização, e sim como um programa de formação do agente. Não, são 256. São 256. É que o último módulo ali foi acrescentado 64 horas, por isso que está dando essa diferença. O último módulo. Verdade. Não, que é 64. 186, porque são duas trilhas separadas. São 64 vezes 3. Não. Mais alguma pergunta? Saúde. Aconselho a senhora não por nome. Gente, mais algum ponto? Essa apresentação, creio eu, que vai ser divulgada, vai ser distribuída para todos, né? Vocês vão receber essa... E se vocês precisarem de qualquer dúvida, tá? O ISAI está aqui para ajudá-los, tá? Passar informação, fiquem à vontade, tá? Para perguntar e tirar dúvidas, tá ok? Mais algum ponto? Acho que é isso aí.
É isso aí, gente. Passamos agora para o Leandro. Agora eu passar para o Leandro, para o Cadu, para as considerações finais. Muito obrigado, viu? Então, antes, vocês têm nas pastas de vocês uma ficha de avaliação. Peço a gentileza de vocês preencherem e devolverem ao final. Então, como eu falei para vocês, essas informações vão chegar para vocês durante o mês de maio. Então, a gente pretende iniciar já o programa no mês de maio, tá? Então, fiquem bem tranquilos que vocês vão receber todas as informações necessárias aí para o início do programa. Nós, como vocês viram aqui, a gente está fazendo a gravação desse evento, então a gente vai disponibilizar ele em tempo de edição, né, de fazer essa edição, a gente vai disponibilizar para vocês poderem também replicar lá nas cooperativas de vocês, para mais pessoas terem acesso a essa informação. Acho que só para a gente deixar bem claro, né? Essa era a intenção que eu passei o microfone para o Leandro, mas ele fica enrolando e não fala as coisas que tem que falar, né, Leandro? A partir de amanhã a gente já vai estar organizando algumas questões para mandar essas informações para vocês. Vamos deixar mais ou menos definido. 5 pessoas por cooperativa, vamos pensar nessa possibilidade. Nós vamos já providenciar, assim que a cooperativa manifestar, eu acho que a partir de amanhã já poderiam as cooperativas que têm interesse em aderir ao programa, já passar para o Carlos Eduardo ou para o Leandro, olha, a minha cooperativa tem interesse. Para a gente já providenciar para as cooperativas que têm interesse, para mandar o termo de adesão e já mandar as fichas de inscrição das pessoas que vão participar do programa. Dessa forma, a gente já vai avançando e já vai ganhando tempo. Mas esses 5 participantes que você está sugerindo para a cooperativa, 5 colaboradores mais o presidente... Não, os 5 colaboradores, as 5 pessoas que vão fazer esse programa aqui. Pode, se o presidente quiser fazer o programa de inovação, está convidado, mas não é obrigatório o presidente participar do programa. Aí fica a critério dele. Ok? Alguma dúvida ainda? Tá? O pessoal do Sescope tem nos perguntado se o Sescope e a Alcepar vão participar. Da mesma forma, vão ter que assinar um termo de adesão também e nós vamos participar. Nós já temos o programa interno aí que foi lançado, né? O nosso presidente falou aqui na abertura, faz inclusive parte do nosso plano de metas, e a ideia é que a gente consiga aperfeiçoar esse programa a partir do processo que a gente está iniciando aqui, um processo de formação também de inovação internamente aqui dentro do sistema Alcepar. Ok, pessoal? Alguma dúvida ainda? Então, a partir de amanhã, a cooperativa que tem interesse, mesmo que ainda não tenha ficha de inscrição, já pode passar através de um e-mail para o Leandro, para o Carlos Eduardo, né, aqui dentro do Sescope, que aí a gente já vai avançando o processo. Ok, pessoal? Não tendo mais nada, a gente agradece aí a disponibilidade de vocês, esperamos contar com todas as cooperativas, né? Nós acreditamos muito nesse programa. Um bom retorno a todos e até a próxima etapa do nosso programa aí. Ok, gente? Até mais.